O fio escolhido para esse projeto é o fio Bella da Fios Pinguim. O fio Bella é um fio 100% algodão mercerizado. O tex é de 370 e cada novelo tem 405 metros. Essa cor aqui é a 5513. O fio Bella tem outras cores disponíveis. Vou deixar também aqui no cantinho da tela uma sugestão de quantidade de novelos para todos os tamanhos. Caso vocês não encontrem o fio Bella, vocês podem estar substituindo pelo fio Charme. Outros tipos de fios, eu indicaria fio de algodão e de preferência fios que tenha o tex próximo ao fio Bella ou fio Charme, para a peça não acabar ficando tão quente ou tão pesada. Vamos precisar também de uma agulha de crochê de 4 milímetros até 5 milímetros. Se o ponto for muito apertado, pode utilizar um pouquinho maior. Vamos também utilizar tesoura, marcadores e fita métrica. Caso vocês queiram forrar, é opcional. Dando início ao nosso tutorial, nós vamos primeiro criar 4 partes iguais como essa daqui, que refere-se à parte da frente e das costas do nosso trabalho. Depois, nós vamos unir as pontas aqui, ó, na parte da frente, aqui também na parte de trás. Também vamos unir aqui, ó, as duas laterais. E aí, dar continuidade no corpo da peça. Nós vamos trabalhar aqui embaixo em carreiras circulares. Mostrando para vocês aqui, ó, mais de perto, vou inclusive virar aqui, ó, porque nós vamos trabalhar daqui para cá, tá? Conforme nós formos trabalhando as carreiras, vai aumentando, ó, fazendo esse formato do triângulo. A minha peça ela equivale a um tamanho P e foram um total de 16 carreiras com o fio Bella, tex 370. Como eu sei que muitas de vocês trabalham sob encomenda ou às vezes para presentear alguém, e aí é complicado vocês irem, né, tecendo as partes e medindo no corpo, então uma forma mais fácil para vocês conseguirem saber quantas carreiras vocês vão trabalhar aqui nas partes é pedindo a medida da circunferência total do busto. Eu, por exemplo, tenho 93 centímetros de busto e aí divide por 4. Vai ficar aproximadamente 23 centímetros para cada parte. E aí, então, desse resultado, vocês vão tecendo as carreiras e sempre medindo aqui, ó, dessa ponta a outra, sempre aqui na parte maior, né, como se fosse na parte de baixo do triângulo, onde essas duas pontas aqui atingem o resultado ali da divisão. Então, aqui, 16 carreiras, medindo com vocês uma ponta a outra, ó, deu aproximadamente os 23 centímetros que eu precisava, tá? Aí, se vocês quiserem que a peça fique um pouquinho mais larga, vocês trabalham uma ou duas carreiras a mais aqui na parte de baixo. Qual seria a minha dica? Para um tamanho P, 16 carreiras. Para um tamanho M, 18 carreiras. Para um tamanho G, 20 carreiras. Para um tamanho GG, em torno de 22 carreiras. E agora eu vou ensinar para vocês como criar as 4 partes iguais. Eu vou estar trabalhando com um fio um pouquinho mais claro para vocês se atentarem melhor aos detalhes, mas independente o fio, o tamanho que vocês forem trabalhar a peça, o início é igual para todos. Iniciei aqui, ó, com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou dar a laçada, vou vir bem em cima aqui, ó, da primeira correntinha e dentro dela eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, com as 3 correntinhas iniciais, mais aqueles 2 pontos, ó, ficaram 3 pontos dentro do mesmo espaço. Agora, para a segunda carreira, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vou virar aqui o trabalho para esse lado. Vou dar a laçada. Bem em cima das 3 correntinhas que nós iniciamos, dentro do mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos, olha só. Vou dar a laçada. Agora, nós temos aqui, ó, 2 pontos na espera. Eu vou pular o ponto aqui do meio e agora eu vou lá pro primeiro ponto, ó, onde eram aquelas correntinhas iniciais. Bem em cima da primeira correntinha, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, percebam que nós iniciamos aqui com aquelas 3 correntinhas iniciais, dentro do mesmo espaço, trabalhei mais um ponto alto. Aí, eu dei a laçada e já pulei lá para o primeiro ponto da sequência e trabalhei 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aquele ponto aqui, ó, do meio, onde nós começamos com os 3 pontos altos, ele ficou sem trabalhar, tá? Agora, para a próxima carreira, terceira, nós iniciamos de novo com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Viro novamente o trabalho para cá, vou dar a laçada e em cima do espaço trabalho mais um ponto alto.
Como eu falei para vocês, nós sempre vamos trabalhar 2 pontos altos juntos dentro do mesmo espaço, tá? Então, aqui, ó, já trabalhei os 2 pontos, vou dar a laçada. Agora, percebam que bem no meio aqui, ó, ficou esse intervalinho. Aqui, bem no meio, então, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro dele. E agora, nós vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto, tá? E nós vamos trabalhar novamente aqui, bem em cima da correntinha, 2 pontos altos. Ó, vejam que ele já está começando a ficar no formatinho ali do triângulo, tá? Para a próxima carreira, novamente subo 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, viro o trabalho, vou vir bem em cima lá das correntinhas iniciais, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Dou a laçada, olha aqui onde tá os intervalinhos dos 2 pontos altos, ó, aqui tem um e aqui tem outro. Aqui dentro eu trabalho, então, 2 pontos altos. Aqui no outro espacinho, novamente, 2 pontos altos. E agora, aqui, ó, em cima do último ponto da carreira, trabalha-se mais 2 pontos altos. Aqui, um e o segundo. Mais uma vez, olha só como está ficando. Então, nós trabalhamos aqui já 1, 2, 3, 4 carreiras. Começando a quinta carreira, 3 correntinhas, viro o trabalho, em cima da correntinha ali eu trabalho mais um ponto alto, vou dar a laçada. Ó, percebam que a cada carreira vai aumentando aqui, ó, os espacinhos para nós ir trabalhando, né, os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, aqui eram 2 bloquinhos, agora que nós temos um, temos o segundo e o terceiro. Então, vou vir bem aqui, ó, já dentro do primeiro trabalho, os 2 pontos altos. Aqui tem, ó, o próximo trabalho, novamente 2 pontos altos. Aqui, novamente, ó, tem mais um intervalinho, trabalho esses 2 pontos altos. E agora, chegamos aqui ao final da carreira, em cima do último pontinho aqui, ó, trabalho 2 pontos altos dentro dele. Olha só como está ficando. Então, aqui já foi 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Sexta carreira iniciando, trabalho aqui, ó, 3 correntinhas, viro o trabalho, bem em cima ali, ó, da correntinha, trabalho mais um ponto aqui dentro. Agora, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 intervalinhos. Dentro do intervalinho, trabalha-se 2 pontos altos dentro dele. Aqui, novamente, 2 pontos altos. Novamente, aqui, 2 pontos altos. Aqui, novamente, 2 pontos altos. E aqui tá aqueles 2 pontos na espera. Em cima do primeiro ali, a gente trabalha os 2 últimos pontos da sequência. E aí, vejam só, aqui nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Aí, na próxima carreira, nós vamos trabalhar entre os intervalinhos aqui, né? Então, deixa eu tirar aqui a agulha e mostrar pra vocês, ó. Aqui nós já temos um intervalinho, aqui tem outro intervalinho, aqui tem mais um, aqui mais um e aqui mais um. E aí, vocês vão agora seguindo a sequência. No meu caso, eu já trabalhei 6 carreiras, pro meu tamanho são 16, né? Então, faltam 10. E aí, é sempre a mesma sequência, gente. Vocês iniciam aqui a carreira com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Aí, vocês viram o trabalho. Bem em cima ali, ó, das correntinhas iniciais, vai trabalhar mais um ponto dentro do mesmo espaço. Se atentem onde estão, ó, os intervalinhos de bloquinhos de 2 pontos altos da carreira anterior. Aí, vai vir aqui, ó, já tem, então, um bloquinho pra trabalhar. Aí, aqui, novamente, ó, tem um bloquinho. Novamente, aqui, ó, tem um bloquinho. Aqui, ó, tem mais um. E aqui tem outro.
E aí, nunca se esqueçam, né, que vai ficar aqui, ó, esses dois pontos altos aqui sozinhos. E aí, sempre em cima do último, ó, vocês vão bem em cima lá da correntinha e finaliza com 2 pontos altos dentro dele. E assim vão seguindo, sempre medindo aqui essas 2 pontas, até chegar o tamanho que vocês precisam lá pra medida do resultado que vocês mediram, né? A circunferência total do busto, dividiram por 4. No meu caso, seria 23 centímetros. Então, olha só, ainda falta a carreira aqui, até chegar aos 23, certo? Então, aqui eu já trabalhei 7 carreiras, vou seguindo trabalhando. Por mais que nós não estejamos trabalhando correntinhas de separação entre um bloquinho e o outro, olha, fica bem visível aonde está aqui, ó, os espaços entre uma carreira e a outra para vocês irem trabalhando com os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, basicamente é isso aqui, vocês vão trabalhar 4 partes iguais, no meu caso aqui, ó, tá as 4 partes já finalizadas, todas com 16 carreiras, que é referente ao meu tamanho, à minha medida. E agora nós vamos iniciar a segunda parte. E antes de nós iniciarmos a segunda etapa, deixar uma dica para vocês, caso vocês achem que aqui o bojo está muito decotado, aqui na parte dos lados está muito aberto, tem pessoas que não gostam. Depois, quando vocês finalizarem o trabalho, vocês podem trabalhar com uma carreira de finalização aqui em todos os lados para ele dar uma leve fechada, tá? Inclusive, aqui na peça, depois eu vou fazer uma finalização também. E agora, para a segunda etapa, nós vamos precisar unir aqui, ó, essas 2 pontinhas da parte de baixo, de um lado. Aqui seria a parte como se fosse as costas, ó, então eu vou colocar aqui os marcadores para vocês verem bem certinho, tá? Aí nós vamos precisar unir também aqui, ó, essas 2 pontas do lado de cá. Deixa eu passar aqui e aqui. E aí aqui e aqui também. Aí, para unir aqui é bem simples, tá? Vocês vão verificar onde, aqui bem no início, ó, do bojo, aqui nós temos o lado certo e o lado do avesso da peça. Então, nós já vamos costurar as 4 partes, onde o avesso da peça fica aqui pro lado de dentro e o lado certo fica para fora, tá? Então, o lado certo está aqui, ó, pra nossa frente e a parte de trás tá aqui como se fosse virada pra mesa. Finalizado aqui, ó, onde tá o verso e o inverso, e aí vocês também podem colocar aqui os marcadores para saber onde que vai prender as partes. Nós vamos virar, ó, pra cá, então, as 4 partes pro nosso lado, porque nós vamos começar a trabalhar em carreiras circulares aqui. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó, para vocês se atentarem aos detalhes. Vou tirar o marcador aqui e vou já unir essa primeira parte aqui, tá? Como se fosse o lado da frente ou de trás da nossa peça. Aqui eu já tenho o fio, que eu terminei esse último bojo, e eu não cortei o fio. Então, eu vou aproveitar o fio que tá aqui, na espera, vou vir bem na pontinha desse daqui, ó, bem em cima da primeira correntinha, vou passar o fio aqui por dentro, ó, prendi as 2 partes. Vou mais uma vez, ó, prender aqui com ponto baixíssimo. Vou deixar esse fio aqui na espera, porque nós vamos depois continuar trabalhando com ele, tá? Então, aqui eu não corto. Aproveito e já veio aqui na parte de trás, vou tirar o marcador. Quando eu cortei, ó, o bojo que eu finalizei, eu deixei um fiozinho aqui de espera. Então, agora eu vou vir aqui, ó, desse lado, bem em cima lá da primeira correntinha. Vou aproveitar esse fio que ficou aqui e vou passar ele aqui, ó. Aí, vocês vão trabalhando aqui, ó, pra dar um jeito de prender bem, tá? O fio, pra que ele não se solte depois. Ó. Então, prendi aqui já a frente e costas. Agora, falta nós prendermos aqui a lateral. Vou tirar aqui o marcador. Vou vir bem em cima, ó, da primeira correntinha do lado de cá, no pontinho do trabalho. Ficou esse fio aqui, ficou de sobra quando eu cortei. Passo aqui, ó, prendo bem. De preferência, pode fazer mais uma vez aqui o nozinho, pra que ele não se solte depois. Ó, prendo bem rente ali, ó. E aqui nós prendemos mais uma lateral. Agora, veio pra esse lado aqui. Também vou tirar o marcador.
fio tá aqui, ó, que eu cortei. Vou vir bem no início lá, ó, na pontinha. Pego o fio, passo aqui por dentro, faço um nozinho, ó. Prendi aqui. Vou, pra garantir, ó, fazer mais uma vez aqui um nozinho. E agora, nós temos as 4 partes unidas. Olha só. Então, aqui, ó, está unido o nosso bojo. E agora, o que nós temos que fazer? Continuar trabalhando aqui as carreiras para a parte de baixo. Eu vou aproveitar esse fio que ficou aqui, ó, na espera, que eu não cortei, para nós começarmos a trabalhar a parte de baixo em carreiras circulares. Como nós estamos trabalhando o macacão e depois nós vamos ter que fazer a divisão das pernas, eu vou deixar aqui, ó, sempre como o início e o fim das carreiras, e essa aqui vai ser considerada a parte de trás da nossa peça. Essa aqui vai ser a parte da frente, essa aqui é a parte de trás. Então, bem no meio das nossas costas vai ser sempre o início e o fim das carreiras, ok? Agora, eu vou aproveitar, ó, que já está o fio aqui na espera. Nós estávamos trabalhando bloquinhos de 2 pontos altos aqui e nós vamos continuar trabalhando por toda a peça. Então, eu vou vir bem no meio aqui, onde vai ser sempre o início e o fim das carreiras. Vou subir aqui 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Dentro aqui, ó, do mesmo espaço, vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz meu primeiro bloquinho. Agora, eu vou olhar aqui onde está o próximo espaço. E vou continuar trabalhando aqui, ó, entre eles, sempre 2 pontos altos. Então, aqui são 2 pontos altos. Aqui tá o próximo espacinho, 2 pontos altos. Aqui tá o espacinho, 2 pontos altos. Ó, novamente. Aqui também. Pula aqui pro próximo novamente. Então, perceba que nós continuamos trabalhando com 2 bloquinhos de 2 pontos altos entre os intervalinhos. A diferença é que agora nós já unimos as partes e estamos começando a trabalhar o corpo da peça. Olha só. Então, nós começamos bem aqui, ó, e já estamos trabalhando aqui, ó, o primeiro bojo, tá? E aí, nós vamos seguindo aqui, ó, até chegar aqui no meio onde eu fiz a união, e daí eu já volto pra mostrar pra vocês como que vocês vão trabalhar aqui. E olhem só, estou chegando bem no meio aqui, onde eu uni, entre um bojo e o outro. Percebam que aqui eu tenho mais um espacinho, ó, sempre vocês vão ver, tem que ter 2 bloquinhos e um espacinho, 2 bloquinhos e espacinho. Então, aqui eu trabalho mais uma vez 2 pontos altos. Cheguei aqui, ó, naquele fiozinho que foi onde eu uni um bojo e o outro. Então, aqui, ó, eu só vou vir aqui dentro desse espacinho, ó, trabalho 2 pontos altos sobre ele, que é o nosso bloquinho aqui da sequência. Aí, agora, nós já estamos começando aqui, ó, o segundo bojo. Vou olhar aqui bem certinho, ó, onde tá o primeiro espacinho, está bem aqui. E aí, eu sigo trabalhando aqui, ó, entre os espacinhos, sempre 2 pontos altos. Não tem muito segredo, é bem simples, só se atentarem onde tá os espacinhos ali, ó, da carreira anterior, para vocês irem completando com 2 pontos altos entre eles. Olha só. Então, nós trabalhamos aqui praticamente metade da primeira carreira de forma circular, tá? Que é como se estivesse bem abaixo do nosso busto já. Ó, eu sigo trabalhando aqui, preenchendo, opa, em pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, nós iniciamos aqui, já trabalhamos aqui, ó, vou virar, nós já estamos aqui, ó, nesse outro bojo. Aí, nós vamos trabalhando aqui, ó, chegou aqui no meio, trabalha 2 pontos altos aqui entre eles, segue aqui entre os espacinhos trabalhando os bloquinhos, novamente chegou aqui no meio, trabalha os 2 pontos altos aqui, segue bloquinho, até chegar aqui no final da carreira. E aqui eu estou finalizando a carreira, olha só, tá bem aqui o início. Já trabalhamos, então, a primeira vez aqui de forma circular, por todos os espacinhos. Então, aqui eu tenho mais um espacinho antes de finalizar a carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 e 2.
Agora, eu vou vir bem em cima aqui, ó, daquelas correntinhas iniciais, fecho aqui com um ponto baixíssimo, certo? Ó. Então, a primeira carreira está finalizada. Como eu falei pra vocês, o início e o fim da carreira sempre vai ficar aqui, ó, como se fosse na parte das costas da peça. Perceba que enquanto nós vamos tecendo aqui as carreiras, essas pontas aqui, ó, elas ficam vindo, trabalhando juntas. Às vezes pode ser que elas virem, a gente acaba trabalhando uma carreira, o lado certo, outro lado vire do avesso. Então, para facilitar, o que vocês podem fazer aqui, ó? Vir aqui, ó, nas duas pontinhas, aí pegar aqui a ajuda de um marcador, ó, e aí vocês podem colocar aqui, ó, em cima, tá? E fecha aqui o marcador, que daí ele ajuda, ó, pra não ficar mexendo tanto essa parte aqui de cima enquanto vocês tecem as carreiras, tá? E a mesma coisa aqui, ó, pega o marcadorzinho, coloca aqui, ó, aí fica mais certinho aqui para nós irmos trabalhando. Para iniciar a segunda carreira, nós vamos subir novamente aqui, ó, 3 correntinhas. E aí, agora, nós vamos fechar o bloquinho aqui de 2 pontos altos quando nós formos fechar a segunda carreira. Esse primeiro ponto aqui vai ficar sozinho, tá? Então, agora eu já pulo aqui, ó, pro próximo espacinho, ó, entre um bloquinho e o outro lado da primeira carreira. E eu vou seguir trabalhando aqui, ó, com 2 pontos altos. Pula pro próximo espacinho, bloquinho de 2 pontos altos. Pula ali pro próximo espacinho, bloquinho de 2 pontos altos. E assim eu vou seguindo, ó, trabalhando toda a segunda carreira entre os espacinhos com 2 pontos altos. Quando eu for finalizar aqui a segunda carreira, onde ficou esse ponto sozinho, eu volto com vocês. Finalizando a segunda carreira, ficou aquelas 3 correntinhas sozinhas. Agora eu vou vir dentro do mesmo espacinho das 3 correntinhas, ó, e trabalho aqui um ponto alto. Então, aqui eu completei os 2 pontos que eu preciso dentro do mesmo espaço. Vou vir em cima das 3 correntinhas iniciais e agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, olha só, ficou aqui dentro, ó, do espacinho o bloquinho. Agora, novamente, eu vou trabalhar aqui, ó, 3 correntinhas iniciais. E aqui, ó, já ficou esse primeiro espacinho aqui, certo? Então, como eu tenho essas 3 correntinhas aqui, já venho dentro desse espaço, trabalho mais um pontinho. Então, dentro desse espaço, ó, ficou o primeiro bloquinho. Vou dar a laçada, pulo lá no próximo espaço e sigo trabalhando os meus bloquinhos. Basicamente, nós vamos trabalhar a partir de agora uma carreira. No início aqui, vai deixar 3 correntinhas sozinhas, já pula lá pro próximo espacinho, continua trabalhando. No final da carreira, vai colocar dentro do mesmo espaço mais um ponto para fechar com aquelas 3 correntinhas o ponto dentro do espaço. E na outra carreira, nós vamos trabalhar aqui, ó, inicia as 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e já aqui, ó, do ladinho, coloco um ponto alto, tá? Então, assim, para não ficar nenhuma dúvida, ó, nós estamos iniciando a terceira carreira, onde eu comecei ali com 3 correntinhas, já no próximo espacinho, coloquei um ponto e fechou o primeiro bloquinho. Pulei pro próximo, trabalhando o bloquinho. Eu vou trabalhar aqui toda a terceira carreira. Quando ela estiver finalizando, eu volto para mostrar para vocês e depois mais a quarta carreira para não ficar nenhuma dúvida, certo? Aqui eu estou finalizando a terceira carreira, então aqui nós já tínhamos iniciado com um bloquinho de 2 pontos, então eu vou fechar aqui agora somente com ponto baixíssimo. Opa, aqui tem mais, ó, um bloquinho, certo? E aí, agora eu vou vir em cima lá das 3 correntinhas iniciais e fecho ali, ó, com ponto baixíssimo a terceira carreira. Na quarta carreira, nós vamos subir 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. E agora, nós já vamos pular aqui, ó, pra esse espacinho, tá? Ó, aqui tem um bloquinho e aqui tem um... Nós vamos deixar, então, um ponto sozinho e pula pra cá. Aí, no final da carreira, é que nós vamos colocar um ponto aqui, ó, dentro e fechar com o bloquinho. Então, vai ser sempre assim, uma carreira inicia com o ponto sozinho e finaliza com o bloquinho de 2 pontos dentro do espaço e uma carreira já trabalhando o bloquinho ali, tá? Então, ó, seguindo aqui, ó, a quarta carreira, deixei um ponto sozinho, já fui pulando para os próximos espaços, completando com bloquinho de 2 pontos. Quando eu estiver finalizando essa carreira, eu volto para nós fazermos mais uma vez juntos e não ficar nenhuma dúvida para vocês. Retornando, mostrando para vocês aqui, nós trabalhamos 1, 2, 3, estamos finalizando a quarta carreira. Aqui onde ficou aquelas 3 correntinhas iniciais sozinhas, nós damos continuidade aqui no restante do trabalho, certo?
Então, para fechar agora aqui a quarta carreira, ficou essas 3 correntinhas sozinhas, nós temos que fechar ela com mais um ponto, porque nós estamos trabalhando sempre bloquinhos e 2 pontos altos. Então, eu vou vir bem aqui onde tá as 3 correntinhas, no espacinho do lado dela, trabalho um ponto alto, olha só. E aí, nós vamos juntar aqui, ó, em cima das 3 correntinhas iniciais, ó, com um ponto baixíssimo, fechando aqui, ó, como se fosse o bloquinho de 2 pontos altos, certo? Então, fechamos a nossa quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Para iniciar a quinta carreira, vou começar aqui, ó, com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E aí, eu já vou vir nesse espacinho aqui do lado, ó, e preencho aqui com mais um pontinho. Então, aqui eu já iniciei a quinta carreira, ficou um bloquinho de 2 pontos. Vou dar a laçada, pulo para o próximo espacinho. Então, vai ser assim nas próximas carreiras. Então, da quinta carreira em diante, vai ser igual que nas outras carreiras. Nós vamos iniciar uma carreira com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, já pula lá para o próximo espaço e segue trabalhando. Aí, chegou lá no final, vai vir do lado do ponto que ficou sozinho, faz mais um pontinho ali e fecha com um ponto baixíssimo. Na outra carreira, vocês já vão trabalhar ali, ó, o bloquinho um do ladinho do outro, ó, os 2 pontos, né, bem no início. E assim vocês vão seguindo até chegar a quantidade suficiente para nós iniciarmos o gancho da nossa peça. Essa forma que eu ensinei para vocês aqui, início e fim da carreira, vai sempre manter retinho aqui, ó. Todo o início e fim das carreiras sempre aqui, tá? Ela não vai começar a ir pro lado nem pro outro. O início e fim das carreiras vai ficar sempre bem certinho aqui, ó, nesse meio. E aqui eu adiantei um total de 38 carreiras, pegando bem aqui do início, onde nós fechamos e começamos a trabalhar as carreiras circulares, até onde eu vou iniciar a divisão das pernas, o gancho do nosso macacão. Essas 38 carreiras para o meu tamanho, então pegando bem ali na altura, no meio do busto, um pouco abaixo, tá? No início do busto, bem no meio, até o início do meio das pernas, deu um total de 44 centímetros. Inclusive, esses 44 centímetros, medindo no meu corpo com a fita métrica, bem ali no início do meio do busto, tá? Na parte de baixo, até a altura ali onde inicia a divisão das pernas, também deu por volta de 44 centímetros. Então, vocês podem se basear nesta medida, caso vocês não façam uma peça para vocês, não tem como medir em vocês. Se vocês conseguirem pegar essa medida, certo? Já vai facilitar bastante. Ou então, se basear mais ou menos pelo meu tamanho. Eu tenho 1,65 de altura, trabalhei aqui 38 carreiras, que deu 44 centímetros. Se for uma pessoa tamanho PP, vocês trabalham umas 2 carreiras a menos. Aí, tamanhos maiores, vai trabalhando 2 a 3 carreiras a mais. Apesar que pode ser que às vezes a pessoa também vista um tamanho G, GG, mas seja uma pessoa mais baixa do que eu. Então, o interessante seria mesmo era vocês pegar a medida ali do meio do busto, bem no início, tá? Até mais ou menos o início do meio das pernas, para vocês terem uma noção aonde vai iniciar o gancho da peça. E agora, nós temos que fazer a divisão da passagem aqui das pernas, certo? Então, aqui eu estou com a parte de trás da peça, nós vamos tentar deixar bem retinho aqui, ó, o início e o fim das carreiras, bem no meio aqui das costas, para daí aqui na parte da frente nós começarmos a divisão. Então, basicamente, o que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Eu vou virar a peça, que tá bem certinho, ó, no meio. Eu vou virar a peça pro lado de cá. E aí, eu vou contar mais ou menos quantos quadradinhos nós temos aqui, ó, de espaço, tá? Ó, percebam que tá bem aqui, ó, um bloquinho virando ali entre um lado e aqui o outro bloquinho. Então, a partir dos bloquinhos das 2 pontas aqui, eu vou começar a contar os espaços. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nós vamos deixar, então, 15 de cada lado, tá? Então, eu vou contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui está o 15. Aí, eu vou vir aqui, ó, do lado, tá? Porque é 31, então vai ficar esse aqui entre os 15 de cá e os 15 de cá. Mas é basicamente isso, tá? Pode ser que na
na contagem de vocês, não vai dar a mesma quantidade que eu. Às vezes pode ser que dê número par, mas é só vocês colocarem bem no meio aqui, tá? Entre um lado e o outro. Não tem problema se de repente um lado ficar um quadradinho a mais do que o outro, porque vai ser uma diferença praticamente imperceptível, tá? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, aqui no meu caso, deu certinho 15 para cada lado. Se tivesse dado aqui os espacinhos, números pares, aí vocês dividem bem ao meio. Como eu falei, não tem problema, de repente, ficar um quadradinho a mais para um lado do que para o outro, porque vai ser praticamente imperceptível essa diferença, certo? Então, aqui eu já estou com o marcador. Eu vou colocar bem aqui, ó, no meio, o cordão de correntinhas, que eu vou iniciar aqui, ó, na parte de trás. Esse cordão de correntinhas, o tamanho, né, a quantidade de correntinhas que vocês vão colocar aqui também é opcional de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm o quadril mais largo, tem as medidas ali do bumbum um pouco maior, então é interessante vocês também... Tá. E aqui, ó, eu vou iniciar então o cordão de correntinhas, ó, estou na parte de trás da peça, certo? Início e fim das carreiras, ó, tá aqui esperando o fio da última carreira, ó, fechei ele em pontos baixíssimos e ficou o fio aqui. E aqui está a divisão, ó, da parte da frente. Eu vou trabalhar aqui, ó, 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas. Vou vir bem aqui onde está o marcador, bem no meio dele aqui. Vou passar o fio aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui mais uma vez. E agora eu vou cortar esse fio, porque no caso ele ficou, se nós fôssemos iniciar a carreira, já que o fio parou pra cá, nós íamos começar na parte da frente. E o interessante é que o início e o fim das carreiras fique sempre aqui pro lado de trás, né? Pro acabamento ficar aqui pra trás, tá? Então, olha só, aqui nós já dividimos, tá? Vou continuar aqui na parte de trás, vou pegar o fio novamente, ó. E agora eu vou aproximar um pouco mais aqui, ó, pra vocês atentarem bem aos detalhes, certo? Então, aqui eu coloquei o fio na agulha e eu vou prender bem aqui, ó, do ladinho do cordão de correntes, ó, naquele primeiro espacinho que tinha ali. Percebam que aqui, ó, a gente fechou a carreira bem no meio, entre o bloquinho de 2 pontos altos de um lado pro outro, ó, tá bem aqui no meio o cordão de correntinha, certo? Ó, tá aqui os dois bloquinhos, bem no meio tá o cordão de correntinhas. Então, agora eu vou vir bem em cima aqui, ó, onde nós temos o meio, onde nós colocamos ali o cordão de correntinhas, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. E aí, vou colocar dentro do espacinho mais um ponto, ó. Ficou, então, um bloquinho de 2 pontos aqui dentro, junto com aquele cordão de correntinhas. Esse fio a gente coloca pra cá, pra ir arrematando, olha só. E aí, eu coloquei o fiozinho aqui, ó, já pra ir arrematando. E agora, gente, vocês só vão seguir aqui, ó, pro lado de cá, até chegar ali na parte da frente, nós vamos trabalhar esse lado aqui da perna, depois esse lado, tá? Então, vocês só vão seguir agora, ó, fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo lá no corpo da peça. Onde tiver os espacinhos entre um bloquinho e o outro, continua preenchendo com bloquinhos de 2 pontos altos. Então, mais uma vez mostrando pra vocês, ó, tá bem aqui ao meio, tá? Então, bem no meio aqui, ó, entre um bloquinho e outro, eu coloquei o cordão de correntinhas. E bem em cima dele, eu comecei aqui com um bloquinho de 2 pontos altos e agora eu só tô indo aqui pro lado, ó. Aí, eu vou seguir trabalhando até chegar lá no cordão de correntinhas, trabalhando entre os intervalinhos 2 pontos altos. Olha só. Eu vou, então, preencher aqui em pontos altos, em bloquinho de 2 pontos altos, até chegar aqui, ó, no marcador e eu já volto com você. Lembrando, ó, tô trabalhando em carreiras circulares. E olhem só, trabalhei, então, toda a volta, chegando aqui em cima do marcador. Bem aqui no meio, ó, entre o marcador, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é um bloquinho, aqui dentro. Eu vou tirar o marcador daqui, pra ele não atrapalhar a gente.
E agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó, em cima do cordão de correntinhas até chegar no início aqui, ó, da peça, onde nós começamos, tá? A carreira. Aí, como que nós vamos trabalhar aqui em cima desse cordão de correntinhas? Vamos ver aqui, ó, bem certinho, que tem o lado certo e tem o avesso das correntinhas, ó. Então, deixar o lado certo aqui pra cima. Eu vou pular agora aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, deixa eu achar o certo, ó, tá bem aqui, ó. Vou pular uma, duas... Na terceira correntinha, vou trabalhar um bloquinho de 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Opa. Aqui o fio escapou, vamos puxar ele de volta. Então, novamente, vindo aqui, ó, onde tava o marcadorzinho, vou trabalhar aqui 2 pontos altos dentro do espaço. Cheguei no cordão de correntinhas, deixo eles aqui pra cima, pulo 1, 2, no terceiro, vou colocar aqui 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, eu pulei 2, no terceiro, coloquei 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Novamente, pulo aqui o primeiro, o segundo, no terceiro, coloco 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Vou dar a laçada, novamente, olha aqui as correntinhas, pulo uma, duas, na terceira, coloco 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aqui nós estamos chegando, ó, no final da carreira. Aqui tem 1, 2, seria aqui, só que daí eu cheguei no início da carreira, né? Nas 3 correntinhas iniciais. Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos seguir trabalhando aqui a carreira, certo? Então, agora eu vou vir bem aqui, ó. Aqui tem um bloquinho, aqui tem outro, aqui é o meio, ó, dos 2 bloquinhos. Subo aqui 3 correntinhas, já dentro do espaço aqui eu vou fazer mais um ponto alto, ó. E agora eu sigo trabalhando aqui, ó, sobre os espacinhos, 2 pontos altos, trabalhando toda a volta da peça. Aí, quando chegar ali onde nós iniciamos, fecha a carreira. Aí, nós vamos iniciar a terceira carreira da perna. Então, nós já começamos a trabalhar aqui o meio do macacão, ó. Então, eu vou seguir agora trabalhando aqui, ó, toda a volta, até chegar aqui, ó, naquelas correntinhas e volto com vocês. E aqui eu dei a volta já, ó, chegando novamente naquele cordão de correntinhas, vou afastar um pouquinho aqui. Olha só, então já estou aqui, ó, bem em cima das correntinhas, onde nós trabalhamos ali os bloquinhos, ó. Entre os intervalinhos só segue preenchendo com os 2 pontos dentro do mesmo espaço. Aqui tem mais um intervalinho. E aqui foi onde nós iniciamos a carreira, certo? Então, eu fecho aqui agora com um ponto baixíssimo. Aí, inicia aqui, ó, 1, 2, 3. Aí, nós vamos trabalhar igual lá no corpo da peça. Uma carreira, nós vamos começar aqui com um ponto sozinho, pula pro próximo já fazendo o bloquinho. Na outra carreira, nós vamos trabalhar o bloquinho já dentro do espaço do ponto da carreira anterior, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, o ponto sozinho, vou dar a laçada, pulo lá pro próximo espacinho, trabalho bloquinhos, até chegar aqui novamente. Quando nós estivermos finalizando a carreira, vai colocar junto aqui, ó, com as 3 correntinhas, outro ponto para fechar o bloquinho aqui. E assim nós vamos seguindo até chegar à altura que vocês desejam, o tamanho da perna da peça de vocês, tá? E é interessante seguir o jeito que eu estou fazendo aqui o fechamento e início das carreiras, igual lá no corpo da peça, para sempre ficar o início e o fim das carreiras aqui nas pernas também no mesmo lugar, alinhado, né? Na mesma parte, ele não acabar virando para lá ou para cá. Então, eu vou seguir aqui, ó, mais essa carreira. Quando eu estiver finalizando ela, eu volto para nós iniciarmos mais uma carreira juntos. Olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Já tá começando a ficar assim, ó.
E aqui, finalizando a carreira, tem mais um bloquinho de 2 pontos para trabalhar aqui. E aqui nós estamos chegando, ó, bem em cima daquele ponto que nós deixamos sozinho, as 3 correntinhas iniciais. Vou vir aqui, ó, dentro do mesmo espacinho, trabalho um ponto alto com as 3 correntinhas, ó, fechou o bloquinho. Vou vir bem em cima das 3 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo. Aí, agora eu vou subir aqui 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto, iniciando a 4ª carreira. Aí, eu vou vir já dentro desse espacinho aqui, ó, junto com esse ponto. Aqui eu tenho o primeiro bloquinho da carreira. Pulo pro próximo bloquinho e sigo trabalhando por toda a volta, completando com bloquinhos de 2 pontos altos dentro dos espacinhos da carreira anterior. Fechando essa carreira, ó, aqui tem um espacinho, fecho aqui, né? Fechou a carreira. Aí, vou subir 3 correntinhas, vou pular lá pro próximo e assim por diante, igual eu ensinei para vocês lá no início. Aqui eu estou com um pouco menos da metade do novelo e eu vou seguir trabalhando então toda essa perna até finalizar o novelo. Quando eu for iniciar o próximo novelo, aí eu venho com vocês aqui para ensinar o início da segunda perna. Iniciando o terceiro novelo, e eu vou aproveitar antes de começar a segunda perna do nosso macacão, eu já vou fazer a parte de acabamentos, a cordinha de amarrar aqui em cima e depois eu começo a segunda perna lá com vocês, tá? Então, aqui eu estou na parte de trás do macacão, onde tem o início e o fim das carreiras. Vou vir bem ali, então, no meio do macacão e vou prender aqui, ó, com ponto baixo, o fio. E agora eu vou seguir aqui, ó, por toda a lateral, fazendo uma carreira em pontos baixos. Se vocês quiserem trabalhar com algum outro ponto de acabamento, é bem opcional. Mas eu quero que essa parte aqui de cima fique com um acabamento mais simples, tá? Vocês podem fazer aquele ponto picô, aqueles pontos que parecem babadinhos, tá? É bem opcional de cada pessoa. Eu prefiro trabalhar aqui uma carreira em pontos baixos. Pontos baixos é bem simples, ó, só vai pegando aqui os pontos que estão aqui, ó, na bordinha, vai passando por baixo ali, ó, cuidando para não deixar os pontos muito próximos um ao outro e acabarem babadando. Também cuidar para não deixar muito espaço, ó, entre um e o outro. Então, aqui está como está ficando. Ó, estamos chegando bem em cima daqueles 3 pontos que nós iniciamos aqui, então, o bojo, né, da peça. Vou trabalhando em pontos baixos até chegar bem no topo aqui, ó. Aí, aqui tá onde nós iniciamos, né, aquela laçadinha inicial. Vou vir dentro aqui, ó, da laçada inicial. Ó, passo aqui, ó, fazendo ponto baixo. E volto lá pro outro lado, seguindo, né, ó, trabalhando em pontos baixos, tá? Então, é só seguindo, ó. Fui trabalhando ponto baixo, chegou ali no topinho, fiz ponto baixo e sigo trabalhando. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, por toda a lateral, frente, costas e dos lados do macacão. Aqui eu finalizei a carreira em pontos baixos, tanto na parte da frente quanto atrás, as laterais. E agora nós vamos fazer a cordinha de amarrar. Aqui também é bem opcional, vocês podem estar trabalhando aqui carreiras de 2 pontos altos, tá? Vocês podem fazer aqui um cordão de correntinhas, depois voltar em pontos baixos. Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar aqui uma quantidade razoável de fio, vou cortar, aí eu vou pegar as 2 pontas aqui, ó, vou deixar juntas, aí eu vou puxando aqui, ó, até chegar aqui ao meio do fio. Vou pegar aqui, então, o meio do fio, ó, com a ajuda da agulha. Vou passar bem em cima aqui, ó, no topo, né, ali do macacão, ó, daquele bojo. Aqui ficou o fiozinho, que depois nós vamos arrematar. Vou vir bem em cima dele aqui e vou passar o fio aqui, ó, prendendo o fio. Deixa eu ver se deu certo aqui, deu. Ó, aí agora eu vou começar a trabalhar correntinhas aqui, tá? Fazer por volta, vamos ver quantas correntinhas vai dar aqui com esse fio que eu cortei. Deu por volta de 60 correntinhas, é o suficiente, assim, para que a gente consiga amarrar e fazer um lacinho na parte de cima, tá? Se vocês quiserem fazer também um cordão para pegar já aqui na parte de trás sem ser de amarrar, também é bem opcional, mas eu creio que assim vai ficar mais fácil na hora de colocar o macacão. E agora eu vou finalizar, então, aqui nas
outras 3 partes. E agora eu vou iniciar a segunda perna com vocês, tá? A primeira perna está aqui em andamento, eu vou fazer até lá o final. A questão aqui do tamanho do macacão também é opcional, caso vocês queiram mais curto, vai medindo aí no corpo de vocês e fazendo na altura que vocês acharem necessário. Então, agora eu vou vir bem aqui, ó, onde eu tinha criado aquele cordão de correntinhas iniciais entre uma perna e a outra. Aqui, ó, está o início do cordão de correntinhas. E aqui está os 2 pontos, ó, o bloquinho de 2 pontos altos que eu iniciei a primeira carreira, ó, trabalhando de forma circular pra cá. Então, eu vou vir bem aqui onde está o bloquinho de 2 pontos altos que eu iniciei. Dentro dele, pro lado de cá, eu vou fazer novamente um bloquinho de 2 pontos altos. Agora, nós vamos começar a trabalhar, então, a segunda perna. Então, eu vou vir bem aonde eu iniciei a primeira perna, vou prender aqui o fio, já iniciando aqui com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Pego o fio, coloco aqui para trás para ir arrematando, ó. Então, aqui já fiz o meu primeiro bloquinho. E agora, gente, a mesma coisa, ó. Vocês vão olhar aqui na sequência, aonde tem os espaços de um bloquinho a outro, ó. Aqui tem espaço e assim por diante. E vocês só vão preenchendo, ó, com bloquinhos de 2 pontos altos, onde tem os intervalinhos da carreira anterior. Não tem muito segredo. Para iniciar e finalizar a carreira, vai ser do mesmo jeito que nós trabalhamos tanto ali na parte do corpo da peça, quanto aqui também na perna. Sempre procurar deixar o início e o fim próximos, para que ele não fique com aquele acabamento torto, né, indo para um lado para o outro, fica sempre na mesma direção. Ó, então aqui eu já trabalhei a parte de baixo, ó, da perna, comecei bem aqui, já trabalhei aquele cordão de correntinhas, já estou chegando novamente aqui, ó, no corpo da peça. Olha aqui onde tem o primeiro espacinho aqui, ó, já trabalho aqui então 2 pontos altos. E agora eu sigo pra cá, ó, só continuo preenchendo. Bloquinho de 2 pontos altos por todos os espacinhos, até chegar lá onde nós iniciamos a carreira. E aqui eu percorri a primeira carreira da segunda perna, estou chegando aqui, ó, naqueles 2 pontos iniciais. Aqui eu tenho mais um espacinho para completar com o bloquinho antes de finalizar a carreira. Agora eu vou lá em cima das correntinhas iniciais, fecho com ponto baixíssimo. E a primeira carreira da segunda perna está finalizada. Para iniciar a segunda carreira, vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, pulo lá pro próximo espacinho, trabalho com bloquinho. E daí aqui, ó, segue o que nós estávamos fazendo anteriormente. Então, vai ser sempre uma carreira deixando um ponto sozinho, já pulando pro próximo bloquinho. Quando estiver fechando a carreira, fecha aqui, ó, com um ponto, e daí o bloquinho, né, vai dar certo aqui. Na outra carreira, já vai trabalhar os 2 pontos juntos e assim por diante até o número, né, suficiente para o tamanho de vocês. E aqui estão as 2 pernas finalizadas. Desde o início do gancho até aproximadamente a altura dos meus pés, eu trabalhei um total de 54 carreiras. As carreiras sempre circulares, sem aumentos ou diminuições. Eu não vou conseguir deixar aqui ela inteira mostrando para vocês, mas eu vou medir desde o início lá do gancho, da divisão, até a próxima altura dos meus pés. Eu fiquei por aproximadamente aqui 69 centímetros o comprimento da parte das pernas, tá? Agora, para finalizar a última carreira, eu vou trabalhar aqui com esse detalhe que é o ponto picô. A cada 3 pontos baixos, em cima do 4º ponto baixo aqui, eu faço o detalhe do ponto picô. Vou mostrar para vocês então aqui, ó. Eu acabei de trabalhar o ponto picô, então eu sigo aqui trabalhando um ponto baixo, mais um ponto baixo. No próximo ponto baixo, que seria o 4º da sequência, ó, faço o ponto baixo, subo 2 correntinhas sobre o ponto baixo, e aí tem aquelas laçadinhas, ó, do ponto que ficou ali na base do ponto baixo. Então, eu vou passar a agulha ali, ó, sobre as 2 laçadinhas, ó, do ponto baixo. Aí, o fio que tá aqui na espera, eu passo ali por dentro. Fiquei com essas 2 laçadas na agulha e passo novamente aqui, ó. É como se eu tivesse trabalhado um ponto baixo sobre outro ponto baixo. E agora, para fechar esses pontos aqui, ó, eu pulo pro próximo ponto da base e sigo trabalhando, ó, um ponto baixo, segundo ponto baixo,
e o terceiro ponto baixo. Aqui no quarto ponto baixo, eu subo 2 correntinhas sobre ele. Bem em cima aqui, ó, das 2 laçadinhas do ponto, eu puxo o fio. Fiquei com as 2 laçadas na agulha, puxo novamente. Pulo lá para o próximo ponto da base e sigo trabalhando na sequência 3 pontos baixos. Quando eu iniciar aqui, ó, o quarto ponto baixo da sequência, subo 2 correntinhas sobre ele. Venho lá no topo, ó, do ponto baixo, puxo as 2 laçadas e aí em cima dele, ó, faço um ponto baixo. E aí eu sigo trabalhando aqui, ó, novamente por 3 pontos baixos, até nós completarmos toda a carreira, que é o que eu fiz aqui. Deixa eu só voltar aqui que puxou o fio. Então esse aqui é o último ponto picô da sequência. Mas não tem muito segredo, tá, pessoal? Vocês vão simplesmente, ó, em cima do quarto ponto baixo da sequência, sobe 2 correntinhas, vem em cima das 2 laçadinhas, ó, puxa o fio, ficou 2 laçadas, puxa novamente, e aí pula lá pro próximo ponto, trabalha-se 3 pontos baixos, em cima do quarto faz novamente o detalhe. Aqui eu já finalizei a carreira, então eu vou vir bem em cima aqui, ó, de onde eu comecei a carreira, fecho com um ponto baixíssimo, faço mais uma vez e daí é só cortar o fio. É isso, pessoal, chegando ao fim de mais um tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!